Olá, pessoal da UME, boa tarde a todos. Eu sou a Aline, professora aqui na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, aqui de Três Lagoas, e eu vim conversar com vocês hoje a respeito então da radiação ultravioleta do tipo A e a radiação ultravioleta do tipo B, tá? Que são aquelas radiações associadas, né, ao Sol, tá? E a implicação dessa radiação, ou seja, do excesso dessa radiação, tá? Na nossa pele. Tá? Então, o que é essa radiação solar, né, em excesso, em pele em que ela não tem uma proteção adequada, né, o que pode acontecer? Principalmente, né, após aí, né, a exposição ao sol por um período prolongado. Então, para começar, tá, a nossa discussão a respeito, então, né, do que a radiação solar pode causar na nossa pele, tá? Então, eu vou começar a falar para vocês primeiro o que é a pele. Né? Então, a pele é essa camada que reveste toda a nossa superfície do corpo. Né? Então, essa pele, né, a gente chama ela de tecido, certo? Ou seja, é como se fosse mesmo aquele tecido da roupa, né? Que tem a função de quê? De recobrir, ou seja, né? De ficar na superfície, certo? Protegendo então os nossos órgãos internos, tá? De adversidades do meio externo, tá? Então a pele, ela é um tipo de tecido, tá? E eu tenho vários tipos desse tecido no nosso organismo. Então, o primeiro deles, em que eu vou falar agora, que é da pele, nada mais é que um tecido epitelial. Então, o que significa esse tecido epitelial? Então, aqui eu tenho um exemplo da pele, certo? Então, aqui, ó, a parte externa da pele, aqui as células, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouquinho, né? Quais são as células que compõem, né? Essa parte aqui do tecido epitelial. E aqui abaixo, né? Um outro tecido, certo? Que dá sustentação, então, aí, à nossa pele. E a principal função desse tecido epitelial é justamente de revestimento da nossa superfície corpórea, no caso da pele, por exemplo, e também de outras cavidades do corpo, tá? Então, eu tenho o tecido epitelial presente em vários outros órgãos do meu corpo, tá? Eu também tenho outro tipo de tecido, que é o tecido conjuntivo. O que significa esse tecido conjuntivo? É um tecido onde eu tenho um emaranhado, tá, de fibras. Então, a maior parte delas são fibras colágenas, né? São fibroblastos, tá? E essa estrutura aqui do tecido conjuntivo é ela que dá apoio e proteção às nossas estruturas internas, tá? Então, retomando aqui essa primeira imagem, né? Então, nós temos aqui o tecido epitelial, aqui inicialmente, nessa parte de cima mais em rosa, e abaixo dele nós temos também aqui o tecido conjuntivo, tá? Então, é ele que mantém, né, esse preenchimento dos órgãos e que também mantém a forma dos órgãos, ok? Eu também tenho um tipo de tecido que é chamado de tecido muscular. Esse todos nós conhecemos também. Por quê? Porque são várias células, certo? Unidas como se fossem feixes, como dá para ver aqui nessa imagem, certo? Sendo que elas têm uma função de promover o movimento do nosso corpo. Né? Então, aonde eu tenho esse tecido muscular? Então, eu tenho esse tecido muscular abaixo da minha camada epitelial, ok? Então, toda vez que eu vou movimentar, certo? O que está contraindo no interior do meu corpo? O tecido muscular. E eu tenho também um outro tipo de tecido que ele está somente lá na nossa cabeça, certo? Que é o tecido nervoso. Tá? Então, esse tecido nervoso, ele também aí tem várias células, tá? Que são chamadas de neurônios e que tem a função aí de transmitir
o impulso nervoso, certo? Então, aí de formular os pensamentos, né? De formular aí o ato reflexo, por exemplo, e assim vai. Então, esses são os 4 principais tipos de tecidos que nós temos, tá? Então, o tecido epitelial, o que é de revestimento, o tecido conjuntivo, que é de apoio e proteção, o tecido muscular, que é para movimentação do corpo, e o tecido nervoso, que é aquele que está lá, né, no nosso cérebro. Bom, então voltando, né, a falar do nosso tecido epitelial, né, ele apresenta então algumas funções básicas, como eu já comentei, por exemplo, aqui a pele, né, que é de revestimento, né, então seria um epitélio, né, em que eu tenho aí a proteção do nosso corpo. Então aqui novamente, né, como se eu pegasse um pedacinho da pele e olhasse no microscópio, né, o que eu vou ver? Aqui o lado de fora, né? E aqui, ó, várias células, cada um aqui, esse azulzinho redondinho, são núcleos de células, né? Então eu tenho aqui, ó, várias células, uma do lado da outra. Para quê? Para fazer essa proteção, ok? E eu também, no tecido epitelial, eu também posso ter a secreção de algumas substâncias, certo? Por exemplo, no nosso intestino, né? Então aqui, ó, é um tecido epitelial, certo? Que faz parte, então, aí do nosso intestino, tá? Que tem a função aí de secretar substâncias, tá? Nós também temos aí o tecido epitelial que secreta substâncias também na nossa traqueia, ok? Então, aonde esse tecido epitelial está localizado, né? Então, como eu já comentei com vocês, aqui na pele, né? Então, que é essa camada que nós temos aqui, né? Que protege o nosso organismo. Entretanto, o tecido epitelial, ele é de revestimento, então ele reveste também todos os nossos órgãos, né, e superfícies. Então, além da pele, né, então ter aí esse monte de células aqui, uma em cima da outra, né, formando aí várias camadas celulares, eu também tenho presente na boca, no esôfago, certo? Aqui nas fossas nasais, na traqueia, nos nossos brônquios também nós temos a presença então desse tecido epitelial fazendo o revestimento dessas estruturas e promovendo a proteção, certo? Eu também tenho esse tecido, né, epitelial, por exemplo, nos rins, certo? Então formando aí estruturas mais arredondadas, né, que vão servir aqui como filtro, tá? Eu também tenho esse tecido epitelial, tá? Também lá no estômago, certo? Então aqui nessa parte de dentro aqui do estômago, ele é totalmente revestido por esse tecido epitelial. Outro lugar também que eu tenho a presença de tecido epitelial é justamente na bexiga, certo? Então aqui eu também tenho, né, a presença desse tecido aí revestindo a parte interna da bexiga, né, onde eu tenho aí o armazenamento da urina, e também na uretra, né, que é aquele canal onde a gente tem a eliminação da urina. Então, todos esses locais, né, eles têm uma coisa em comum, que é a presença do tecido epitelial. E qual que é a função desse tecido epitelial, né? Então, como eu já comentei, primeiro ele vai recobrir então toda a superfície do nosso corpo, como exemplo a pele. Além disso, né, esse revestimento protege, né, os nossos órgãos e também o nosso corpo, certo? Contra o atrito externo, tá? Fornecendo então aí uma proteção. Tá? Adicionalmente, né, esse tecido ele também pode excretar substâncias, como por exemplo, né, o nosso suor aqui na pele, né? Então esse tecido epitelial ajuda nessa excreção. Tá? Adicionalmente, né, o tecido epitelial também está envolvido no processo de termorregulação, ou seja, né, a eliminação do suor, né, que ajuda, né, na manutenção da nossa temperatura corpórea, tá?
Também o nosso tecido, né, no caso a pele, protege também o nosso corpo contra a perda de água excessiva, tá? Então, tanto por evaporação quanto pelo dessecamento, né? Então, todos os nossos órgãos estão protegidos justamente por conta da função, então, da pele, ok? A pele também ajuda na nossa resposta imunológica. Então, de que forma, né? Formando uma barreira, evitando, então, a entrada de micro-organismos que podem causar doenças graves, né? Então, a pele, né, como uma forma, né, na sua forma íntegra, né, ela protege o nosso corpo contra infecções. E o alvo da nossa aula de hoje é o que? É justamente algumas células que estão nesse tecido epitelial da pele, tá? Que fornecem, então, a proteção contra os efeitos da radiação ultravioleta, certo? Que no caso são células que produzem e liberam a melanina, que eu vou falar ali daqui a pouquinho para vocês. Então, esse epitélio de revestimento, né? Então, aí, como exemplo, a pele, né? Então, quais as características que esse epitélio de revestimento tem, né? Então, são várias células agrupadas, né? Dispostas em várias camadas. Então, como eu comentei, né? Esse daqui é como se eu pegasse um pedacinho da pele e colocasse no microscópio para poder visualizar, né? Então, eu vejo aqui, ó, várias células. E essa parte azulzinha, né, é o núcleo das células, certo? Então, toda essa parte aqui, ó, azul mais escura, né, é o tecido epitelial aí, né, de revestimento, no caso aí da pele. Tá? Então, além de ser várias células, né, uma em cima da outra, né, formando aí várias camadas, essas células elas também são fortemente unidas, são fortemente aderidas umas às outras, né? Então, o que faz essa junção, né, são as junções celulares. Então, essas junções fazem com que as células da pele e também de outros locais do nosso organismo, né, elas fiquem aderidas umas às outras, né? Tanto que quando a gente pega a nossa pele e puxa, né, a pele ela não sai, né? Por quê? Porque essas células elas estão aderidas fortemente uma às outras, ok? E também nós temos aí, né, uma proteção física. Então a pele, ela funciona então aí como uma barreira, né? Então aí delimitando o nosso organismo interno, certo? E a superfície externa. Então, qual é a estrutura, então, e quais as principais células da nossa pele, né? Então, vamos lá. Quando, então, eu pego um pedacinho dessa nossa pele, né, como eu comentei aqui, né? Então, são várias células, né, uma em cima da outra, né? Essa primeira camada aqui, aquela que estava em azul mais escuro, né? Ela é chamada de epiderme, ou seja, aquela camada aqui, ó, mais superficial, certo? É ela que entra em contato, tá, com o meio externo. E nessa epiderme eu tenho vários tipos de células que nós vamos comentar daqui a pouquinho. Então eu tenho os queratinócitos, certo? Que eles estão presentes em maior quantidade. Eu também tenho os melanócitos. Os melanócitos são aquelas células que estão na nossa pele que vão produzir a melanina. Tá? Eu também tenho as células aqui, que tem dois nomes bem difíceis, né? As células de Langerhans, tá? Que são células também chamadas de células dendríticas, e as células de Merkel. Então, eu vou falar das 4 no próximo slide. E abaixo aqui dessa epiderme, né? Eu tenho uma outra camada que ela é chamada de derme, certo? Então, aqui a epiderme, a parte mais acima, e depois essa
derme, tá? Nessa derme eu já tenho outros tipos celulares, então eu tenho aí a presença de fibroblastos, eu tenho a presença de macrófagos, eu tenho a presença de adipócitos, que são as células gordurosas, tá? Além disso também eu tenho a presença de glândulas sudoríparas, né, que são aquelas glândulas, né, que secretam então o suor, tá? Eu tenho também a presença de glândulas sebáceas, tá? Eu tenho a presença do folículo piloso, ou seja, né, essa estrutura que é arredondada que vai dar origem ao pelo, certo? Que é aquele que fica aqui de forma, né, na parte mais externa da nossa pele, tá? E eu também tenho os receptores sensoriais, que são aqueles receptores, né, que detectam, né, temperatura muito fria ou muito quente, né? Então, por exemplo, quando eu coloco a mão no fogo, né, rapidamente eu tiro a mão do fogo. Por quê? Porque esses sensores aqui, eles detectaram, certo, que a temperatura está muito elevada e pode, né, comprometer as células da epiderme. Então, no ato reflexo, né, a gente tira a mão. Então, quem ajuda nesse reflexo é justamente esses receptores sensoriais. E aqui, já começando a falar, né, das principais células no epitélio, né, primeiro aqui, né, nós temos os queratinócitos. Então, quem são esses queratinócitos, né? A principal função deles é produzir a queratina, né? Então, o que é a queratina? É uma proteína, tá? Que tem característica de ser fibrosa e que ajuda também na proteção da nossa pele. Então, é como se fosse algumas escamas aqui acima da nossa pele. Tem alguns locais onde eu tenho uma quantidade maior de queratinócitos e uma produção de queratina maior, né? Isso acontece, por exemplo, em áreas de grande atrito. Então, nos joelhos, cotovelos, né? Até por isso que a gente percebe aí uma pele bem mais grossa, ok? Os queratinócitos também são células epiteliais, certo? Que vão liberar essa queratina e vão deixar a nossa pele praticamente impermeável à água, né? Então isso é uma característica muito importante, por quê? Porque, por exemplo, se eu entro dentro de uma piscina, né? O que era para acontecer se o tecido, né, fosse como um filtro, né? Como se fosse permeável como um filtro? Era para ir entrando água, entrando água, entrando água e a pessoa inchando, né? Mas isso não acontece. Por quê? Né? Porque essa queratina, né, torna a nossa pele praticamente impermeável. Então a gente entra ali, por exemplo, numa piscina e a gente não tem essa entrada excessiva de água no nosso corpo, tá? Também esses queratinócitos, eles estão aí em maior quantidade no nosso tecido epitelial aí na pele, certo? Então, corresponde aí a cerca de 95% das células são do tipo de queratinócitos, tá? E essas camadas de queratinócitos, né, elas vão se renovando, tá? Então, em torno aí de 35 até 45 dias, né, aonde um queratinócito aqui de baixo, né, ele vai aqui subindo, 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 até chegar nas camadas mais superficiais. Então, é por isso, né, que a gente tem, às vezes aí, né, que é muito comum, né, falando a descamação da pele, né, então a gente tem uma descamação aí normal, né, todos os dias, né, por exemplo, quando a gente tira, né, a nossa roupa, por exemplo, né, um pouco, né, de pele, né, de células, elas descamam, certo? Mas a gente não consegue visualizar. E essa descamação, ela é normal, ok? Uma outra célula aqui presente, né, no nosso epitélio são os melanócitos, tá? Esses melanócitos, normalmente, eles ficam aqui um pouquinho mais abaixo, né, dos queratinócitos, tá? E a principal função deles é o quê? Produzir a melanina. O que é essa melanina, né? É uma substância, tá, em forma de pigmento que vai o quê? Ser liberada, tá, pelo melanócito,
tá? E que vai envolver as nossas células, tá? Envolvendo as nossas células, vai proteger, então, né, as nossas células contra a radiação, né, que vem aí proveniente do Sol, ok? Então, essa melanina que tem, então, essa característica, tá? Então, a melanina é um dos responsáveis pela coloração da nossa pele, certo? E auxilia, então, aí na proteção das nossas células. Já as células de Langerhans, né, como eu comentei, tem um nome difícil, né, também são chamadas de células dendríticas, tá? Então são células, né, que elas são ramificadas, tá? Elas têm aqui o citoplasma um pouquinho mais claro, né? Então quando eu consigo visualizar essa pele no microscópio, né, eu consigo visualizar, tá? E aí, a sua principal função é justamente em relação à nossa resposta imunológica. Então, essas células de Langerhans, elas estão ali, né, dispostas, né, distribuídas na nossa pele com a função de reconhecer, né, antígenos, ou seja, reconhecer bactérias potencialmente patogênicas, né, reconhecer fungos patogênicos, tá? Então tem essa função de ativar a nossa resposta imunológica. E por último aqui, né, a célula de Merkel, né, que foi que eu comentei com vocês, né, ela também funciona aqui, ó, né, como o quê? Como um neuroreceptor, ou seja, ela funciona como um receptor também, né? Então, junto também ali com aqueles outros sensores que eu comentei com vocês que estão aqui mais embaixo, né, na derme, mas aqui na epiderme também eu tenho esses sensores, tá? Então, eles vão se ligar às terminações nervosas no nosso cérebro, certo? E tem a função aí de perceber, né, o tato, né, a pressão exercida na nossa pele, né? Então, por exemplo, se tá pesado ou se não está pesado, né, ali em cima da pele, né, se tá apertando ou se não está, certo? Se eu tô tateando alguma coisa, eu consigo reconhecer se eu tiver com o olho fechado e tatear uma maçã, né, eu consigo identificar as estruturas dessa maçã, certo? Por conta, então, dessas células. E visualizando de forma geral uma dessas células, né? Então, o que eu tenho? Essa estrutura aqui mais arredondada, certo? E aqui no meio dessa célula, né, eu tenho a presença do núcleo, né? Então, de uma forma geral, é como se fosse um ovo, certo? Ali um ovo frito, aonde a parte toda da clara desse ovo é o citoplasma da célula, aonde eu tenho aí, né, diversas estruturas, como por exemplo, né, as nossas mitocôndrias que ajudam na respiração da célula, tá? E aqui no meio, como se fosse a gema, nós temos o núcleo. E dentro desse núcleo, né, que ele fica um pouco mais protegido, eu tenho o nosso material genético. E o que é esse material genético? É justamente o nosso fator hereditário. Então, dentro desse núcleo, né, nós temos então aqui o nosso material genético, certo? Que é uma dupla fita, né? Então, são duas fitas aí, né, com diversos nucleotídeos pareados, tá? E essa fita, que é chamada de fita de DNA, né, ela vai se enrolando, enrolando, enrolando até ficar bem espremidinha, né, bem compacta, formando então os nossos cromossomos, que estão dentro, então, desse núcleo. E qual que é a função do nosso DNA? É justamente passar as nossas informações genéticas para a nossa prole, para os nossos filhos, né? Então, por exemplo, se eu tenho o olho verde, por exemplo, né, eu posso transmitir essa característica de ter o olho verde para os meus descendentes, certo? E como que essa característica ela é passada, né? Ela é passada pelo DNA.
tá? Então, o DNA, ele preserva todas as nossas características, né? Então, desde cor de olho, cor do cabelo, cor da pele, certo? Alguma doença hereditária, tá? Então, tudo isso, todas essas informações, elas estão contidas, tá? Dentro do DNA. Então, preservar essa estrutura do DNA é muito importante. Então, de que forma, né, que esse DNA é preservado? Nas nossas estruturas internas, nos nossos órgãos, né, eles ficam ali protegidos, por exemplo, da radiação solar, tá? Mas e na nossa pele, que a nossa pele fica exposta, né? Então, nós temos aí mecanismos de proteção desse DNA. E por que é necessário, né, um esquema, né, de proteção do DNA? Né? Por quê? Principalmente aqui na pele, porque é ela que está, né, exposta a vários agentes químicos, físicos e também aos micro-organismos que estão no meio exterior, tá? Adicionalmente, ocorre a formação de espécies reativas de oxigênio, que são chamados radicais livres. E esses radicais livres também podem provocar, tá, modificação nesse DNA, tá? Que mais? A alteração nesse equilíbrio, né, das nossas células também pode levar aí a um estresse oxidativo. Então, é muito importante, né, preservar o material genético, certo? Dessas células que estão na nossa pele. E proteger esse material genético contra quem? Então, contra aí os radicais livres, né, como eu já comentei, proteger da luz solar e da radiação que vem dessa luz solar, tá? Por quê? Porque ela pode danificar o nosso DNA, tá? Cigarro, né? A fumaça também do cigarro, em caso de fumantes passivos, tá? Poluição em alguns alimentos também tem a capacidade de provocar modificações no DNA, tá? E processos aí mutagênicos, né? Então também tem essa capacidade. E qual que é o problema de modificar o nosso DNA, né? Então eu tenho algumas consequências, tá? Então, primeira consequência, né? Se esse dano for muito grave ao a nossa dupla fita de material genético, a célula ela pode morrer, certo? Então, o dano foi tão grande que provoca então a morte dessa célula. A célula morrendo, né? Eu acabo tendo também aí o envelhecimento das células adjacentes, ok? Também eu posso ter o quê? Danos no meu material genético, aonde eu vou ter o quê? A formação de uma mutação. E o que significa essa mutação? Né? Seria uma alteração no material genético. E essa alteração, né, ela pode evoluir, certo? Por exemplo, de forma benéfica, tá? Ela pode ser transmitida para a prole, tá? E também, após essa mutação, pode ocorrer, então, o episódio de formação de câncer, né? Então, por exemplo, lá, ó, um exemplo bem clássico, né, é o hábito de fumar, né? Então, a presença da fumaça do cigarro nas células do pulmão. Então, o que a fumaça do cigarro provoca? Uma alteração no material genético das células do pulmão, que vão provocar uma mutação dessas células e com posterior desenvolvimento de câncer de pulmão. Certo? Então, por isso que é muito importante preservar o DNA das nossas células, tá? O material genético das nossas células, tanto para não ter episódios, né, de câncer, como também não transmitir, né, essa informação que foi modificada para os nossos descendentes. Então, quais os tipos da radiação solar, né? Que a gente pensa que é um tipo só,
né? Mas na verdade, né, essa radiação solar, que também é chamada de ultravioleta, né, que é a luz UV, por isso que está abreviada aqui, ó, UVA, né, que é a radiação, né, ultravioleta do tipo A, certo? Eu tenho então 3 faixas ou 3 classificações para essa luz ultravioleta, que é a ultravioleta do tipo a ultravioleta do tipo B e a ultravioleta do tipo C. A ultravioleta do tipo A é ela que é responsável pelos efeitos da radiação solar na nossa pele, por exemplo, certo? Incluindo aí a formação de câncer de pele e também ao processo de fotoenvelhecimento, ou seja, o envelhecimento após exposição solar. Já a luz ultravioleta do tipo B, certo? É aquela ultravioleta que induz o bronzeamento da nossa pele, certo? Então, por que ela causa o bronzeamento da nossa pele? Porque essa luz ultravioleta do tipo B, ela chega até lá nos melanócitos e induz a produção de melanina. Lembrando que é a melanina que dá a coloração para a nossa pele. E além desse bronzeamento, né, a radiação ultravioleta do tipo B é ela que ajuda então aí na transformação do ergosterol, né, em vitamina D, tá? Ela que causa aí também o fotoenvelhecimento, né? Então o envelhecimento precoce das células, tá? Também é responsável aí por lesões, ou seja, danificações no nosso DNA, provocando então câncer de pele, tá? E também aí diminuir a nossa resposta imunológica, né? Então isso aqui é até um exemplo clássico, né? Quando a gente vai para a praia, né? Muita gente fala: nossa, eu fui para a praia, eu voltei assim bronzeadinha, mas voltei numa gripe, né? Porque o que acontece, né? A radiação, né, muito intensa na pele provoca também uma diminuição, né, da nossa resposta imunológica, tá? Claro que depois isso volta à normalidade, tá? Mas naquele período, né, acaba acontecendo então aí essa diminuição da imunidade. Tá? E o último tipo aqui de radiação, que é a luz ultravioleta do tipo C, ela sim é extremamente lesiva aos seres vivos, ou seja, né, se ela conseguir atingir, né, a nossa pele, ela tem uma grande capacidade de destruição de células. Então, essa radiação, né, do tipo C, ela é praticamente, né, toda bloqueada pela camada de ozônio, certo? Então, por isso aí a importância, né, de se manter intacta, né, a camada de ozônio. Por quê? Porque ela acaba protegendo, né, os seres vivos da exposição a essa luz ultravioleta do tipo C. Tá? Então, as que entram em contato com o nosso corpo no dia a dia é só a UVA e a UVB. Tanto que no protetor solar a gente vê lá, né? Proteção contra a radiação, UVA e UVB. UVA e UVB. Então, isso é importante. E quais os efeitos biológicos da radiação na nossa pele, né? Então, é aquela pessoa que às vezes fica muito tempo ali exposta ao sol, né? Sem protetor solar, ela acaba ficando vermelha, né? Então, tem aquele vermelhidão inicial que é chamado de eritema, né? Então, nada mais é que aquele vermelhão, tá? Depois, nós temos a alteração da pigmentação, ou seja, né, essa radiação estimula os melanócitos a produzir e liberar melanina. Como a melanina que dá a coloração para a nossa pele, né? Então, é esse aumento de melanina que causa, então, o bronzeado. Tá? A melanina, então, como eu comentei com vocês, então são esses grânulos liberados, tá? Que vão fazer o quê? Ajudar na proteção das nossas células, tá? Protegendo aí principalmente o núcleo contra a radiação, contra os efeitos nocivos da radiação, tá?
Também nós temos aqui a imunomodulação, que como eu falei para vocês, né, a pele aí é muito importante, né, como uma resposta imunológica. Entretanto, se a radiação for muito intensa, né, pode provocar uma diminuição dessa resposta imunológica. Também nós podemos ter aí a formação, né, de mutações, né, que é qualquer modificação na informação genética, tá, que vai resultar em alterações nessas células, tá, e também aí, né, os efeitos de carcinogênese, ou seja, né, poder ou ter uma tendência a produzir o câncer. Tá? E ainda também, né, dentre esses efeitos biológicos da radiação solar na pele, nós temos então aí também o fotoenvelhecimento, ou seja, né, a exposição muito prolongada, né, sem proteção, né, de protetores físicos e químicos, que eu vou falar daqui a pouquinho, né, acaba o que? Favorecendo esse envelhecimento precoce. Então, isso aqui que eu comentei com vocês, né, o eritema, que é aquele vermelhidão, né, que algumas pessoas ficam, né, frente aí a uma exposição muito rápida e muito prolongada, né, à radiação solar, certo? Nós temos aqui a pigmentação. O que significa isso, né? Aonde, né, a radiação entrou em contato com a nossa pele, tem aí uma maior produção de melanina, então a pele aqui ela fica mais bronzeada. E aqui o efeito, então, do fotoenvelhecimento, ou seja, a pele, né, quando ela fica muito exposta à luz solar, né, sem a sua devida proteção, ela acaba envelhecendo. Então, aqui é um exemplo, né, de um caminhoneiro nos Estados Unidos, né, em que ele tirou essa foto. Isso aqui não é montagem, tá? Ele tirou essa foto justamente para poder mostrar esse efeito de envelhecimento. Por quê? Né? Porque ele dirige, né, sem passar o protetor solar. Então, do lado da janela, né, que é onde bate sol, aqui nesse lado esquerdo do rosto dele, né, é onde bate o sol com mais frequência. E aqui do lado direito dele, certo? Bate pouco sol. Né? Então a gente consegue visualizar aqui que ao longo aí de 30 anos como caminhoneiro, né, o que promoveu aqui na pele dele, né? Aqui na área mais exposta à radiação solar, um envelhecimento mais rápido em relação à pele que ela não foi exposta, né? E também a gente pode aí, né, prevenir o envelhecimento precoce utilizando protetor solar. E o que essa radiação pode provocar, né? Então, essa radiação, como eu comentei com vocês, ó, ela vai então incidir e vai danificar as nossas células, danificar o material genético que está dentro da nossa célula, certo? E aí, com isso, ó, a célula ela pode morrer, certo? Envelhecer de forma mais rápida ou então ter uma transformação maligna, que aí no caso já seria a formação de câncer. Já falando um pouco do câncer, né, eu vou falar aqui rapidinho para vocês, né, de uma forma geral, porque vocês ainda vão ter a aula, né, a respeito disso, tá? Então, o câncer de pele, né, ele tem aí uma grande incidência, né, aqui no Brasil, tá? Em outros países também, aonde, né, nós temos aí, né, países ensolarados, com uma temperatura muito elevada, né? Então, nós temos aí dois tipos principais aqui de câncer de pele. Então, nós temos aqui o carcinoma. Então, o que é um carcinoma, né? Seria, então, um câncer em células que não são os melanócitos, certo? Esse carcinoma, né, também chamado aí de não melanoma, né, ele é o mais incidente, né, então é em torno de 70 a 80% dos casos de câncer de pele no Brasil é do tipo de carcinoma, tá? E o melanoma, né, eu já tenho o que?
a formação, né, a modificação do DNA, certo? Dos melanócitos, certo? Então aí é uma doença, né, o melanoma é uma doença fatal, certo? Que ela tem origem na pele e ela tem uma característica, né, uma capacidade de invadir as nossas células mais internas e até os outros órgãos, né? Então a gente até fala que tem uma característica invasiva, ou seja, né, começa a ter o melanoma aqui na pele e rapidamente, né, eu tenho a disseminação, a metástase dessas células tumorais. Então, por exemplo, metástase no pulmão, no fígado e em outros locais, né? Então, ele é um câncer aí muito agressivo, certo? Porém, com uma incidência um pouco menor, certo? Então, aqui no Brasil, tá? Em torno aí de 5 até 7% dos casos de câncer de pele são do tipo melanoma, ou seja, né, alterações no DNA dos melanócitos, tá? Já o carcinoma, né, aonde a gente não tem o comprometimento de melanócitos, nós temos qual célula envolvida, né? Então, nós temos aqui a alteração do material genético, tá? Dos queratinócitos, tudo bem? Que são as células que a gente tem maior quantidade no nosso tecido epitelial, ou seja, na nossa pele. Dentro desse carcinoma, nós ainda temos duas subdivisões, tá? Que é o carcinoma basocelular, tá? Então, aí a gente tem uma proliferação dos queratinócitos, tá? É o tumor mais comum, né? E afeta aí pessoas principalmente de pele clara, tá? E esse tumor, né, raramente produz metástase, né? Ou seja, tem uma pequena capacidade invasiva. Já o carcinoma espinocelular, né, que é um tipo aqui dentro dele, né, já é uma proliferação maligna também de queratinócitos, tá? Ela é menos comum que o carcinoma basocelular, certo? E ela está mais relacionada à neoplasia, ou seja, a formação de câncer de pele, certo? Ele também pode ser invasivo, certo? Porém, com uma característica um pouco mais lenta, tá? Mas o carcinoma espinocelular também tem a capacidade de estabelecer metástase, ou seja, né, se distribuir para outros órgãos. Só aqui para vocês verem mais ou menos, né? Então, aqui o carcinoma basocelular, certo? Então, aqui é como se fosse uma mancha, né? Uma pequena verruga também aqui no espino celular, tá? Então, tá associada aqui à exposição prolongada e constante, né? Então, normalmente, esse tipo de lesão aqui aparece, né? Com o avançar da idade, né? Já o melanoma, então aqui ó, eu já percebo que é uma coloração diferenciada nessas células. Por quê? Porque prolifera os melanócitos, né? Que são aqueles que produzem e liberam a melanina, tá? E normalmente esse melanoma, ele está associado a uma exposição intensa, certo? Então ali uma grande, um tempo muito prolongado de exposição à radiação e também repetida, ok? Bom, e tem como diferenciar, né, se é um melanoma ou se é um não melanoma, né? Então a resposta, né, é sim, né? Nós conseguimos diferenciar, né, se é um melanoma ou se é um não melanoma, tá? Então na dermatologia tem o famoso A, B, C e D, certo? Que vai diferenciar o melanoma do não melanoma, tá? Isso é feito dentro do consultório dermatológico, tá? Então lá o médico ou a médica, ele tem um aparelho, né, que chama dermatoscópio, em que ele vai chegar perto aqui dessa mancha, né, dessa pinta, por exemplo, né, que o paciente apresentou, certo? E ele vai conseguir ampliar essas células para poder avaliar, tá? Mas de um jeito geral aqui para mostrar para vocês, né? O A, né, desse A, B, C e D, né, significa
assimetria. Então, a maioria dos melanomas, né, normalmente eles são assimétricos. Então, normalmente aí eles têm várias formas, enquanto que o não melanoma, normalmente ele é mais regular, ele é mais redondinho, tá, em relação ao melanoma. O B do ABCD é de borda, ou seja, né, essa lateral aqui da lesão, certo? Então, esse B de borda, tá, significa que na maior parte dos melanomas, a borda, né, dessa lesão, ela é irregular, certo? Ou seja, ela não é tão lisinha, tá? Enquanto que no não melanoma, tá? Esse contorno, ele é considerado regular, homogêneo, certo? Harmônico, ok? Outra característica aqui, que é o C, né? É o C do ABCD, vem de cor, né? Então, o que significa aqui, né? Enquanto no melanoma, né, esse C apresenta uma coloração não homogênea, né? Então, o que significa isso, né? Eu posso ter, então, aqui uma lesão, né, ou uma pinta, uma verruga extremamente escurecida, ou uma pinta, por exemplo, de cor azulada, uma pinta de diversas cores, certo? Então, essa coloração não homogênea, por exemplo, olha esse exemplo aqui, né? Ele é mais escuro aqui do lado e aqui no meio ele é um pouco mais claro, né? Então, essa diferença na coloração, certo? Pode ser um melanoma, ok? Enquanto que manchas, né, pigmentadas, normalmente de cor castanha, já são associados ao não melanoma. Tá? E o último aqui para diferenciação, que é a letra D, é a dimensão, ou seja, o tamanho, né? O tamanho dessa pinta, o tamanho dessa lesão. Normalmente no melanoma, né, eles têm normalmente um diâmetro maior, né? Então são lesões maiores, tá? Enquanto que o não melanoma normalmente ele é bem pequeno, certo? Então, todas as lesões, né, de pele, então seja ela uma pinta escura, uma pinta clara, ou uma mancha que apareceu de um dia para o outro, certo? Ela tem que ser investigada. Então, são vários os parâmetros, né, que são avaliados, tá? A fim de quê? De identificar de forma precoce, certo? O desenvolvimento de um câncer de pele. Então, os perigos relacionados aí à saúde, né, principalmente aí atribuídos à radiação ultravioleta, né? Então, como que eu posso prevenir, então, o fotoenvelhecimento, prevenir, então, a formação de câncer, né, e diversas outras, né? Uma delas é o emprego de fotoprotetores solares. Então, o que é isso? É o protetor solar, certo? O protetor solar, ele tem que ser passado, então, aí na pele, certo? Que será exposta, então, ao sol, certo? De uma forma homogênea um pouco antes de sair para a pele poder absorver, ok? E se você estiver numa piscina ou numa praia, né? Então mergulhou, né? Tem que esperar um pouquinho depois que secou e repassar o protetor. Por quê? Porque quando você entra na água, né? A maior parte desse protetor ele vai saindo, tá? Então sempre ter que fazer essa reposição do protetor solar, tá? Então essa camada do filtro solar, ela realmente protege a nossa pele, protege as nossas células desses danos provocados então pela radiação ultravioleta do tipo A e da ultravioleta do tipo B, proveniente então do sol, ok? Mas também, né, não é só o filtro solar ele tem que ser utilizado, mas também eu posso utilizar chapéu, que vai ajudar ali, né, a diminuir a incidência dos raios solares, né, eu posso utilizar roupas de manga comprida, por exemplo, ficar embaixo de um guarda-sol, tá? Então, tudo isso ajuda, né, na prevenção, tá, de câncer de pele e também de envelhecimento
precoce. Então, o uso do filtro solar, ele não é só na praia, ele também tem que ser utilizado, certo? Nas cidades. Por quê? Porque a gente tem uma grande incidência, né, de radiação solar em algumas, né, das nossas cidades, como por exemplo em Três Lagoas, né? Então sempre tem que passar no rosto, orelhas, pescoço, certo? E mãos, tá? Se for ficar de blusa de manga, tem que passar no braço também, certo? Então isso tudo, né, são cuidados que tem que ser diários, tá? Justamente aí, né, visando a proteção da nossa pele. Então, pessoal, é isso, né, que eu quis mostrar para vocês aí um pouquinho, né, em relação, né, a esse assunto, tá? Quem tiver alguma pergunta, pode mandar aqui pro meu e-mail, tá? aline.r.machado@ufms.br, tá? Vai ser um prazer responder a vocês, tá? E é isso, termino aqui hoje, tá, com vocês. Ótimo estudo a todos, tá? Um ótimo curso, tá? E até breve. Um abraço a todos.